Graças a Deus que tem nos dado vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. E estamos aqui nesta manhã para comentar mais uma aula, ou a última aula do nosso primeiro trimestre de 2021, onde estamos estudando o livro da Esther. Estamos aqui começando nesta manhã, finalizando esse trimestre, comentando essa última lição. Eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor, dando bom dia aos que estão ao vivo, aos que vão assistir esta aula em outro horário, boa tarde, boa noite. Que Deus possa abençoar a cada um e esta palavra possa ter livre acesso aos corações. Antes, porém, gostaria que todos juntamente possamos fazer uma oração neste momento de agradecimento a Deus por esta rica oportunidade de poder falar a palavra de Deus. Como dizia Paulo, ele estava preso, mas a palavra de Deus não está presa. Então, ninguém poderá alegar que não teve ou que não terá oportunidade de ouvir a palavra de Deus nesses dias difíceis, porque as barreiras têm caído e a palavra de Deus tem sido divulgada, pregada, anunciada, ensinada, aconselhada de várias formas. Portanto, vamos agradecer a Deus por isso, para a gente entrarmos no comentário da lição propriamente dita. Amado Deus e Pai Celestial, em cuja presença estamos nesta manhã, queremos louvar e bendizer o Teu santo nome por esta rica oportunidade, agradecendo como sempre a Deus pela noite que nos desse, a noite de sono, porque deitamos e dormimos e acordamos para Te agradecer. E aqui estamos nesse compromisso nesta manhã de fazer mais um comentário da Tua palavra nesse maravilhoso livro de Esther, que tem trazido ricas lições para a nossa vida cristã. Deus abençoa cada irmão, cada irmã, cada ouvinte, cada espectador que está nos assistindo e aqueles que irão assistir esta live, esta aula em outro horário, que os seus corações possam ser alcançados pela Tua palavra e que, sobretudo, o Teu nome seja glorificado. Assim oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pois bem, irmãos, senhores e senhoras, jovens, crianças e adolescentes, todos que estão nesta hora ligados, atentos à nossa live, vamos aqui concluir esse trimestre maravilhoso no que diz respeito ao aprendizado da palavra de Deus, pois sempre é uma etapa vencida, onde acumulamos conhecimento, onde depositamos, por assim dizer, ou estocamos, como queira, o conhecimento da palavra de Deus, aprendendo maravilhosas lições nos atos, nos fatos relatados neste livro de Esther. É bom a gente ressaltar a questão do estoque, do depósito, porque a palavra de Deus nos diz que na hora oportuna o Espírito Santo nos faz lembrar de tudo que temos lido ou ouvido da palavra de Deus. Então, nós temos enriquecido nosso conhecimento com esta lição desse trimestre, comentada pelo nosso bispo Abner Ferreira, dentro do livro de Esther, uma personagem da história do povo judaico, relatada no Antigo Testamento. Então, esse enriquecimento é importante, a gente acumular, a gente usufruir desse conhecimento, porque na hora oportuna, quando estivermos passando por algum momento semelhante ao que aconteceu na vida tanto de Esther como de Mardoqueu e até mesmo do povo judeu como um todo, nós possamos nos lembrar que a fidelidade de Deus estará sempre conosco. Isso é importante, lembrar da fidelidade de Deus. O nosso Deus não pode negar a si mesmo. É dito na palavra de Deus que se formos fiéis, Ele continua fiel. Mas se formos infiéis, Ele permanece fiel, porque não pode negar a si mesmo. E Deus tem compromisso para com aqueles que têm compromisso com Ele, ou com a sua palavra.
As coisas não acontecem automaticamente num apertar de botão, né? Mas as coisas acontecem na vida do cristão, em particular, bem como na vida coletiva da igreja, quando somos fiéis à sua palavra. Deus tem compromisso com a sua palavra. Se nós tão somente procurarmos guardar a palavra com sinceridade, com temor, com paixão, com alegria, ela fará o efeito necessário nas nossas vidas no momento oportuno. Então, todo conhecimento adquirido, acumulado e estocado ao longo desse trimestre, é importante que não venhamos nos esquecer, tá? Muito bem. Na lição de hoje, que é a lição de número 13, nós temos como título Uma Serva de Coragem, referindo-se a Esther, uma serva de coragem. Obviamente que isso é genérico, né? Abrangendo servas e servos, né? Quando pegamos a aplicação da lição para nossas vidas, o servo e a serva que forem fiel ou corajoso, ele terá o resultado necessário para a sua vitória nesta jornada de fé. E aqui nós temos a lição de hoje, ela se fundamenta ou se baseia no capítulo 2 de Esther, cuja leitura, o texto de referência diz o seguinte, versículo 8, 10, 16 e 17. Versículo 8. Sucedeu, pois, que, divulgando-se o mandamento do rei e a sua lei, e ajuntando-se muitas moças na fortaleza de Susã, debaixo da mão de Hegai, também levaram Esther à casa do rei, debaixo da mão de Hegai, guarda das mulheres. Esther, porém, não declarou o seu povo, a sua parentela, porque Mardoqueu lhe tinha ordenado que o não declarasse. Versículo 16. Assim foi levada Esther ao rei Assuero, à sua casa real, no 10º mês, que é o mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado. E o rei amou a Esther mais do que a todas as mulheres, e ela lançou perante ele, alcançou perante ele graça e benevolência, mais do que todas as virgens, e pôs a coroa real na sua cabeça, e assim fez rainha em lugar de Vasti. Nós vamos observar que o fato desta lição está fundamentada no capítulo 2, visto que as demais lições anteriores houve uma progressão dos capítulos do livro de Esther, capítulos até o capítulo 8, 9 e 10, pois o livro se compõe de 10 capítulos. E esta última lição, o comentarista volta ao capítulo 2 para destacar aqui esta, por assim dizer, esta coroação de Esther. Ato significante, de grande relevância para o povo judeu, como história, como fato histórico, e aplicando-se isso para a igreja, para o cristão em particular, destaca também a honra que o crente, o cristão em particular, a igreja pode ter ao longo da sua jornada, né, da sua aplicação à palavra de Deus, a fidelidade à palavra de Deus. O crente e a igreja como um todo, ela será honrada e Deus será glorificado quando observamos os preceitos da palavra de Deus e aplicamos a nossa vida não somente para decorar, por assim dizer, não somente para acumular conhecimento teórico, intelectual, mas sobretudo aplicando esta palavra no temor de Deus, na simplicidade e nas atitudes do dia a dia. No momento oportuno, o crente ou a igreja, ela é honrada por isso e, sobretudo, Deus é glorificado. O livro de Esther, podemos dizer que ele se divide em 3 partes básicas.
nós temos a primeira parte, nós temos Esther é escolhida como rainha, que é o texto de hoje e que está destacando esta coroação da rainha Esther, ou de Esther como rainha. Nós temos na segunda parte do livro, Esther livra o seu povo, os judeus, e ela foi coroada para essa finalidade. Ela sabia que aquilo que ela havia recebido, esta coroação, esta honraria, ela tributava a Deus esta glória, esta honra, que era a de trabalhar em prol do povo de Deus, que estava na iminência de ser extinto por causa da ira de um inimigo cruel chamado Amã, que tinha um projeto de destruição daquele povo, mas Esther entendeu que ali estava na direção de Deus para fazer esse trabalho. Ou seja, se ela não tivesse esta consciência, se ela não estivesse sendo dirigida no temor de Deus, na esperança messiânica, na confiança no Deus de Israel, nesse ato, ela poderia dizer o seguinte: bom, eu sou rainha agora, o resto que, por assim dizer, como diz o linguajar popular, o resto que se dane. Mas não foi isso. Foi uma mulher, uma serva de coragem, como diz o tema da lição, que ela tinha como objetivo usar toda esta honraria, todo esse poder, toda esta, por assim dizer, esse celebritismo, como diz na linguagem de hoje, né? A busca da celebridade, de ser celebridade. Infelizmente, isso tem acontecido no meio cristão, no meio gospel, essa busca desenfreada por ser celebridade, e quando chega no topo da fama, esquece de que Deus é o Deus que merece toda a honra e toda a glória. Aqui Esther poderia ter feito isso, recebeu a coroa de rainha, poderia agora esquecer do restante do seu povo e ali buscar angariar mais posições e quem sabe até ser a rainha definitiva com a morte do rei Assuero. Mas não foi o que fez. Então ela foi coroada e só para destacar aqui a terceira parte do livro, o destaque aqui são os judeus se vingam dos seus inimigos. Então são três partes. Primeiro, Esther é escolhida como rainha, Esther livra o seu povo, os judeus, e os judeus se vingam dos seus inimigos. Então assim se divide a história do livro de Esther. E nesta oportunidade, como já disse, o comentarista volta ao capítulo 2, exatamente para trazer a relevo exatamente a coroação de Esther. O textual desta lição diz: E disse Esther, se bem parecer ao rei, venha o rei e Amã hoje ao banquete que tenho preparado. Está no capítulo 5, versículo 4. A verdade aplicada da lição diz: a vida de Esther nos ensina e nos incentiva a viver uma vida com sabedoria. É bom chamar a atenção para esse destaque: viver uma vida com sabedoria. E dentro do contexto cristão, dentro do contexto povo de Deus, como se sabe, sabedoria é temor a Deus, conforme Provérbio 1,7, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, quem quiser viver sabiamente, ou devemos viver sabiamente neste mundo, remindo o tempo, procurando não se embaraçar, procurando não querer ser além daquilo que Deus nos chamou para ser, ficar na nossa posição. Cada um deve ficar na posição em que foi chamado, como diz o texto bíblico em outro lugar, né? Ficar na posição em que fomos chamados. A primeira coisa de maior honra para o cristão é o fato de termos sido chamados. Ou seja, Deus nos chamou das trevas para a maravilhosa luz do Filho do seu amor. Isso para nós é uma riqueza que deve ser levada em consideração a cada momento. O fato de termos sido tirados do mundo de treva, do sistema maléfico, maligno,
que rege a sociedade, Deus nos chamou, nos tirou daquela região das trevas e nos chamou para a luz do Filho do seu amor. Uma vez compreendido isso, pegando aqui a semelhança do que aconteceu com Esté, né, e o povo judeu, que Deus estava velando pela sua palavra, Deus continua velando pela sua palavra no que diz respeito a nós, a mim e a você pessoalmente. Deus te chamou, Deus nos chamou, né? Isso é uma honra que não tem preço. Não tem preço o fato de o Deus Todo-Poderoso ter chamado um indivíduo, um pecador como Vicente, pastor Vicente, ou irmão Vicente, estava lá no mundo, andando sem Deus, sem salvação, caminhando a passos largos para o abismo da perdição, mas Deus, aprove a Deus o momento de chamar, né? Como você, como cada um de nós, chamarmos das trevas para a sua maravilhosa luz, para andar nas boas obras, como diz o texto bíblico, que Deus preparou de antemão as boas obras para que nela andássemos. Andar nas boas obras, portanto, de acordo aqui com a verdade aplicada da lição, é andar, viver uma vida com sabedoria, remindo tempo, não adquirindo muita bagagem, atraindo muita bagagem para ser visto, porque essas bagagens podem ser pesadas para a caminhada. E nós temos que andar de acordo, cada um, de acordo com a graça que Deus distribuiu a cada um no seu dom. Primeira coisa, o maior dom é a salvação. Por essa nós temos que velar, nós temos que trabalhar, nós temos que desenvolver a nossa salvação a cada dia, crescendo na graça, no conhecimento do Filho de Deus e, sobretudo, em santificação, tá? Porque a santificação, o próprio texto de Hebreus 12:14 diz o seguinte: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, nisso é que consiste a aplicação da lição ou de qualquer texto que nós lemos, trazer isso para a nossa vida diária, né? A exemplo que estamos aprendendo aqui, com Esté, uma mulher que andou nos caminhos de Deus, de Jeová, velando, esperando, aguardando, orando, né, para que no momento oportuno ela pudesse passar por aquele momento exato que Deus havia preparado para que a vitória fosse obtida diante de uma circunstância que parecia, humanamente falando, impossível de ser conquistada. Mas com sabedoria, com humildade, com prudência, hoje os judeus, por assim dizer, o povo judeu, pelo menos o povo ortodoxo, os que velam pela literatura, pela escritura sagrada do Antigo Testamento, eles até hoje festejam essa vitória do povo judeu naquele tempo, no Império Persa. Veio a ser acrescentada mais uma das festas judaicas, que já havia basicamente 7 festas ou 6 festas, e o chamado dia do sacrifício ou dia do perdão, conhecido como Yom Kippur. A festa do Purim foi mais uma festa acrescentada ao povo judeu, que eles comemoram até hoje, por ter obtido grande vitória sobre o projeto maligno de Amã, de extinguir o povo de Israel da face da terra, por assim dizer. Então, toda essa história é importante termos conhecimento dela, com toda certeza, buscar todo o conhecimento possível, a cultura da época, né, o porquê de tudo isso, mas, sobretudo, extrair, absorver desta lição, como de qualquer outra lição que estudamos relativa a qualquer personagem do Antigo Testamento, extrair a lição prática para a vida, né? E esta lição prática, aqui voltando aqui à verdade prática, né? Viver uma vida com sabedoria é isto, é viver de acordo com a palavra de Deus. O cristão e a igreja não devem aderir às filosofias seculares, às filosofias profanas, aquilo que o mundo oferece, chamado de cultura, de arte ou de coisa parecida. Devemos sondar, analisar se o que está sendo nos oferecido realmente
tem coerência com a palavra de Deus. Se não tiver coerência, a gente ignora, a gente deixa de lado, né? O crente se rege não pela cultura secular, mas a palavra de Deus sobre tudo. Enquanto essas culturas não vierem trazer um contraditório na nossa vida para ofender a Deus, né? Para que venhamos obscurecer a nossa caminhada e nos perder nesta caminhada, porque isso é uma coisa que acontece. Quando o crente, por falta de sabedoria ou por simplicidade, ele abraça uma cultura, uma arte, uma filosofia, indiscriminadamente, sem analisar o seu fundamento, ele está fadado ao longo da sua jornada, ele tropeçar, ele vir a negar a Deus e a sua fé, porque ele abraçou uma ideologia que é totalmente anticristã, é ateia, né? Então, viver com sabedoria, dentre outras coisas, é isso também, é viver de acordo com a palavra de Deus. A palavra de Deus é a sabedoria que traz a santificação, que traz o conhecimento, é a sabedoria que liberta, como diz João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, né? E também no que diz respeito a nosso aperfeiçoamento, porque o crente nós precisamos desenvolver a nossa salvação. E o desenvolvimento dessa salvação não é outra coisa senão o crescimento em santificação. Porque já recebemos essa salvação no momento em que cremos em Jesus, abraçamos e aceitamos o sacrifício vicário na cruz do Calvário como o único meio de salvação e de entrada nas mansões celestiais, é o sacrifício de Cristo. Mas a partir daí nós temos como dever cristão prosseguir, progredindo na vida espiritual, crescendo em salvação, desenvolvendo a salvação. E a salvação desenvolvida é a santificação. Voltando aqui a repetir o texto de Hebreus 12:14, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, extraindo dessa lição, uma serva corajosa era uma mulher com toda certeza que era santificada, era santa no sentido de andar nos preceitos divinos, na esperança messiânica, porque se ela não tivesse uma esperança de voltar, como todos os demais judeus que aguardavam voltar para a sua terra, para aguardar na sua terra o Messias, ou seja, a esperança messiânica estava no coração de cada judeu que ali estava no reino da Pérsia, já quase chegando ao final daquele cativeiro de 70 anos. Ardia com certeza em seus corações a esperança de voltar para a sua terra, para continuar praticando a sua religião, o seu sistema de fé, e esse sistema de fé indicava sobretudo a esperança de que o Messias viria para os libertar do cativeiro das nações. Esta sempre foi a esperança dos judeus, que nós conhecemos também como judeus ortodoxos até hoje, ainda aguardam o Messias. Ainda que podemos até fazer uma crítica construtiva hoje, alguém vai criticar e dizer, mas os judeus eles erraram, eles tropeçaram quando veio Jesus e eles não entenderam ou não viram, ou não conseguiram enxergar que ali estava o seu Messias prometido na pessoa de Jesus Cristo. Talvez pelo fato da sua simplicidade, da sua humildade, da sua forma de se conduzir, os judeus não aceitaram ele como seu Messias. Erraram, tropeçaram. Mas a Bíblia vai dizer em Romanos que Deus não abandonou totalmente o povo judeu. Aquele povo ainda tem uma esperança. Deus ainda trará a público entre as nações uma nação realmente renovada, santificada, purificada, que será no futuro, e eu creio que breve, o povo judeu como nação, aqueles que crerem em Jesus nacionalmente falando, até representado no grupo de 144 mil de Apocalipse 7, que já é um outro assunto, não vamos entrar agora no assunto escatológico, mas só para
critério de ilustrar, esse povo ainda será um povo glorioso, aqueles que crerem em Jesus, embora que será debaixo de aflição, como diz Jeremias capítulo 30, versículo 7, eles crerão no futuro nacionalmente em Jesus, aceitando Jesus como seu Messias, mas a Bíblia diz que será dia de angústia para Jacó, mas Deus vai extrair desse povo aí, que aí está, o povo judeu, que estão retornando para a sua terra desde do final do século XIX, formaram uma nação, estão aí, mas ainda em incredulidade. Mas eles serão santificados e reconhecerão Jesus como seu Messias. Mas retornando aqui à lição de Esther, havia no coração de Esther, bem como do seu primo Mardoqueu, essa esperança, né? Havia esse compromisso de velar para obedecer a palavra de Deus, porque eles criam piamente que Deus os tiraria dali, além de livrá-los da extinção em terra estranha, os levaria de volta à sua terra, como de fato aconteceu, e a gente vai ver isso em outros livros da Bíblia, é uma história à parte a ser contada. Mas a aplicação para nós, nessa oportunidade, nesta lição de número 13, uma serva de coragem, e aqui, de acordo com a verdade aplicada, viver uma vida com sabedoria não é outra coisa senão viver de acordo com a palavra de Deus. Ou seja, a palavra de Deus é para ser colocada no coração, no viver diário, no dia a dia, né? Deitando, vamos aqui até pegar aqui um texto parece-me que de Deuteronômio, capítulo 6, né? Deitando, levantando, colocado no umbral da porta, no seu dia a dia, no nosso dia a dia, a palavra de Deus tem que estar em evidência na nossa vida, na vida diária, no nosso linguajar, nos nossos negócios, nos nossos estudos, no nosso trabalho. A palavra de Deus tem que estar em evidência. Em outras palavras, o que vai ser dito aqui na lição, o que aconteceu com Esther, que ela emanava a fragrância de Deus, né? Na sua conduta diária, ela externava, emanava dela a fragrância divina, como deve ser também no que diz respeito à vida do cristão. Portanto, andar com sabedoria, ou uma vida de sabedoria, de acordo com o que aconteceu com Esther, na sua história, no seu livro, nesse livro que leva o seu nome, não é nada mais do que isso. É andar sob a orientação da palavra de Deus. No nosso caso, a nossa orientação deve ser também a palavra de Deus, mais especificamente o que nós temos nos evangelhos, nas cartas doutrinárias de Paulo, de Pedro, de João, de Judas, de Tiago e assim por diante, a nossa regra de conduta e prática de fé para sermos bem-sucedidos. E nós temos uma esperança, fazendo aqui uma outra comparação, uma outra analogia no que diz respeito a retornar ou voltar para casa, pois o povo judeu aguardava retornar para a sua terra, como já disse. Nós também, a Igreja de Cristo, cada crente em particular, deve trazer com todo cuidado, com toda diligência, com todo carinho, com toda perseverança, devemos manter essa esperança viva em nossos corações de voltar para casa. E aqui eu vou colocar entre aspas, mas ao mesmo tempo a gente vai tirar as aspas, porque nós retornamos para a nossa casa, né? Como dizia Paulo, ou diz Paulo no capítulo 3, versículo 20, da sua carta aos Filipenses, quando ele diz: mas a nossa cidade está nos céus, de onde aguardamos o Senhor Jesus Cristo, que transformará esse corpo abatido para ser conforme o seu corpo de glória, segundo o seu eficaz poder de sujeitar a si todas as coisas. Portanto, o foco principal de uma vida cristã com sabedoria, uma vida de vitória, uma vida de alegria, uma vida de triunfo sobre o mundo, sobre o pecado, sobre o diabo, não é outra coisa senão tão somente guardarmos a palavra de Deus, obedecer a palavra de Deus, ter a consciência e sentir a necessidade de que precisamos nos santificar para voltar para casa, para ir morar naquela grande cidade. Então nós temos toda uma analogia,
uma simbologia na vida do povo judeu em relação ao cristão, e nesta oportunidade nós extraímos aqui da lição de número 13, uma serva de coragem, no caso Esté. Portanto, devemos ser servos e servas de coragem. E quando falamos de coragem, é uma coragem, é uma ousadia. Coragem aqui se refere à ousadia. O cristão deve ser ousado com ética, com prudência, com sinceridade, com obediência às autoridades, seja elas de que segmentos forem. A palavra de Deus nos ensina isso. Esther, certamente, ela respeitava e obedecia à autoridade do seu pois do Senhor. E isso ela levou para a sua idade adulta, e aqui nós vemos transparecer ou aparecer o efeito de uma vida criada sobre a autoridade da palavra de Deus e o respeito às autoridades superiores. Naquele primeiro momento, Mardoqueu era uma autoridade sobre a vida de Esther, era seu primo, mais velho, mais experiente, e ela acatou o seu conhecimento. Mas também havia o respeito pelas autoridades constituídas, as autoridades políticas, né? No caso, o rei da Pérsia e outras autoridades, havia esse temor, reconhecendo que Deus, podemos afirmar sem medo de errar, conforme Paulo disse no capítulo 13, aos romanos, que não há autoridade que não venha de Deus. E este é o segredo. O segredo da vitória é a obediência, é o temor, é a reverência, né? Com ética. Não podemos, como diz o ditado popular, não podemos colocar os pés adiante das mãos, querendo tomar atitudes que não nos convém, que não nos compete. Daí, a coragem pode ser confundida como um atrevimento, certo? Uma serva de Deus com coragem, ou um servo de Deus com coragem, não é um servo atrevido que passa por cima de tudo, de todos, indiscriminadamente. Quando a Bíblia fala de coragem, traduz-se também como ousadia. Hebreus capítulo 10, versículo 19 diz: temos, pois, irmãos, ousadia para entrar no Santo dos Santos, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Então, ousadia é uma coragem, é uma ousadia com ética, com critério. Não é querer passar por cima de tudo, de todos, como infelizmente nesse momento atual que nós estamos vivendo. É bom que se diga isso. Existe um desrespeito, uma indiscriminação, principalmente nessa era da informática, em que todo mundo tem a liberdade, e graças a Deus por isso, pela democracia da informação, mas também temos o outro lado perverso dessa democracia, dessa liberdade, desta ampla liberdade de expressão, aonde muitos, indiscriminadamente, sem critério, sem ética, ficam formando grupos para fazer contendas, debates, até mesmo, de certa forma, alguns com nomes de cristãos, fazendo debates em público, envergonhando o Evangelho, e dessa forma deixando o coração de muitos mais endurecido para o Evangelho, porque ao invés de falarmos coisas boas, coisas que edificam, coisas que é a veracidade da palavra de Deus, as pessoas ficam jogando farpa uns contra os outros. Deus não aprova isso de forma nenhuma. E daí, voltamos aqui à verdade aplicada. O viver uma vida com sabedoria, é viver uma vida com ética, uma vida com simplicidade, uma vida com humildade, a exemplo de Esther, que nós temos aprendido ao longo desses 3 meses de lições, de 13 lições dentro do livro que leva o seu nome. Então é importante, a humildade tem que estar presente, a simplicidade. Quando a simplicidade e a humildade e a sabedoria divina está na vida do cristão, ele passa a ter coragem. Ou seja, o medo é afastado, a covardia é afastada do coração e da mente do homem ou da mulher de Deus, quando se adere à simplicidade, à confiança em Deus,
a submissão, a obediência à palavra de Deus, a sã doutrina, a coragem se apossa, né? A santa ousadia se apossa da vida cristã. Aí ele passa, ou ela passa, a ser uma testemunha viva e eficaz da pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então aplicamos a lição desta forma. O que nós extraímos do livro de Esther, bem como de qualquer outro livro do Antigo Testamento que foi escrito dentro de uma cultura judaica, né? Mas nós extraímos todas essas lições de coragem, de simplicidade, né? De veracidade, de não querer colocar os pés adiante das mãos, porque Deus não aprova esse tipo de coisa. Precisamos confiar em Deus. E o momento em que estamos vivendo, tocando aqui no quesito, na questão epidemia, existem muitas contendas, muitas contradições, contraditórios sendo divulgados nos meios de comunicação, e que o cristão precisa ter sabedoria de Deus para buscar a Deus, para buscar direção e não ficar querendo ser o especialista nisso ou naquilo. Não cabe a nós, aos servos de Deus, igreja de Deus, querer resolver as questões políticas do mundo. Nós não vamos resolver. O que nós devemos fazer, e aqui eu volto a exemplo da coragem de Esther, é simplesmente confiar em Deus e permanecer na sua presença, orando, buscando direção, né? Porque o mundo está em desespero. O mundo espera alguém que venha resolver os seus problemas. E esse desespero, essa angústia do mundo, com certeza, se chegar alguém poderoso que resolva o seu problema ou seus problemas, o mundo que não conhece a Deus e a Jesus, com certeza se entregará a esse, entre aspas, iluminado, a esse poderoso. E nós sabemos, como servos de Deus, como igreja de Deus, que lemos a palavra de Deus, sabemos que o mundo caminha para esta finalidade. Todos os desfechos estão apontando para a vinda de um governador mundial, de alguém que venha resolver os problemas do mundo, os problemas da guerra, o problema do medo, o problema da fome e tudo mais. O mundo aguarda. Infelizmente, o mundo rejeitou Jesus, rejeita Jesus, né? E vai acabar aceitando um que é o enganador. Todos nós sabemos que tudo converge para esse cumprimento. Mas enquanto não chega este dia, que aliás, é bom que se diga, a igreja não deve se preparar, fazendo uma aplicação aqui agora, a preocupação da igreja, do cristão, do servo, da serva de Deus fiel e obediente, não deve ser no sentido de aguardar ou ficar indagando quem será o anticristo. Isso não nos interessa muito, isso é apenas para nós um sinal, os sinais vão acontecendo para que isso venha a convergir do surgimento desse super governante mundial. Nós aguardamos a vinda do Senhor Jesus Cristo, nós aguardamos o arrebatamento da igreja, mas enquanto esse dia não acontece, devemos estar trabalhando, devemos estar em evidência com o testemunho de Cristo, na fidelidade, andando com sabedoria, né? Andando de acordo com a palavra de Deus e exalando, por assim dizer, a fragrância do nome de Jesus Cristo, porque o mundo está em desespero e tem que haver alguém que faça a diferença. Tem que ter alguém que tenha sempre uma palavra de ânimo, uma palavra de vida, de esperança, uma palavra que traga refrigério e esperança nos corações amedrontados. E o momento é oportuno para isso. Nós, mais do que nunca, a igreja do Senhor Jesus Cristo teve a oportunidade, ou tem a oportunidade, de manifestar o testemunho de Jesus Cristo. O nome de Jesus Cristo tem que estar em evidência. Eu estive até analisando, nós estudamos vários personagens do Antigo Testamento, tais como Abraão, Davi, Moisés e outros, nós extraímos da vida de cada um desses personagens bíblicos maravilhosas lições, como estamos fazendo nesta lição relativa à pessoa de Esther. Isso é importante, é relevante sim, com certeza.
E quando temos o discernimento do Espírito e a graça de Deus, nós absorvemos coisas maravilhosas desses personagens. Mas uma coisa que deve estar em maior evidência na vida do cristão é o nome de Jesus. E aqui eu proponho a todos nós mesmos e até os novos pregadores do Evangelho que se esforcem para colocar em evidência o nome de Jesus. Porque se todos os personagens da história bíblica são importantes, são relevantes, são de grande relevância para extrairmos essas lições maravilhosas como aqui de Esther, nós devemos entender que Jesus não é um mero personagem da história. Ele é o centro da história. É a principal razão da história bíblica, é Jesus. Porque todos os demais personagens bíblicos, desde de Abraão e todos eles, esperaram em Cristo. Jesus, portanto, é o centro da história. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Todos os demais personagens bíblicos dependeram e dependem dele. E não deve ser diferente para conosco. Então, nesse contexto, eu proponho aqui os novos pregadores e até nós mesmos, nos nossos ensinamentos, procuramos buscar sempre colocar em maior evidência o nome de Jesus. Né? O nome de Jesus deve estar em evidência, porque é neste nome, é sobre este nome que existe temor e tremor. O inferno só estremece debaixo do nome de Jesus. As curas, as vitórias, o batismo com o Espírito Santo, a salvação, a ida para o céu, depende do nome de Jesus. Então isso tem que estar em evidência na nossa vida. Isto é o motivo de maior relevância para que possamos ter uma vida, um viver de vida com sabedoria. Então isso eu proponho, né? É uma opinião minha, é só analisar, a conferir se isso é verdade ou não, colocar em relevância o nome de Jesus. Nós não somos judeus, por assim dizer, nós não somos judeus por nacionalidade. É bem verdade que não é pecado ou errado você usar o nome de Jeová como cristão, porque o nome de Jeová é o nome do Deus do povo judeu. E quando fazemos uma análise semântica nas palavras, Jesus é o mesmo Jeová, quer queira ou não, os lucelitas ou qualquer outro segmento que nega o nome de Cristo. Então ninguém melhor do que o cristão regenerado, chamado das trevas para a maravilhosa luz do Senhor, é o povo mais apropriado para colocar em relevância o nome de Jesus, na pregação, no aconselhamento, em qualquer evento que fazemos dentro da igreja, o nome de Jesus tem que estar em evidência. Nós sabemos que existe alguém, o inimigo de Deus e da igreja, que ele quer fazer de tudo para eliminar o nome de Jesus. Você pode falar de qualquer outro nome dentro da sua pregação, da sua religião, mas quanto menos falar o nome de Jesus, para ele é melhor, que é o inimigo de nossas almas. Então o cristão tem que fazer todo o esforço, andando com a vida de sabedoria, amando o nome de Jesus, invocando o nome de Jesus, determinando, repreendendo qualquer mal em nome de Jesus. Essa é apenas uma proposta dentro desse contexto. Faz parte de viver uma vida de sabedoria. Mas voltando aqui ao contexto, ao texto de Esther, uma serva de coragem. Nós temos alguns objetivos aqui propostos. Primeiro, apresentar a beleza do caráter de Esther. Muito bom. Segundo, expor que Deus se alegra da humildade de seus servos. É bom que se diga aqui nesse contexto que humildade não é uma coisa, não é apenas uma questão de aparência. A pessoa vestir uma roupa velha, remendada, ou proceder desta forma para dizer que é humilde. Não, a humildade, quem é humilde não propaga. A humildade se expressa na conduta daqueles que realmente são humildes. E quem é humilde de verdade não propaga que é humilde. Mas a humildade é uma coisa que alegra a Deus na vida dos seus servos. E um outro item aqui, como objetivo da lição, é
ensinar que Esther era uma mulher virtuosa. Então, a virtude da mulher, bem como também do homem, do servo de Deus, consiste nisso, em estar sob a sombra do Onipotente, sob a sombra do Deus eterno, andando de acordo com seus preceitos no temor de Deus. A mulher realmente é virtuosa. E isso deve ser feito não com violência, não na base da força bruta, sair por aí propagando que é servo ou serva de Deus, mas abandonar os seus compromissos primários, que todos nós sabemos que temos. Deus não aprova alguém que toma para si um nome, uma autoridade, para dizer que é servo ou serva de Deus e abandonar os seus compromissos primários. Deus não aprova isso, porque isso é falta de humildade. Então, ensinar que Esther era uma mulher virtuosa. É a semelhança também da mulher do capítulo 31 de Provérbio. A mulher virtuosa, nós temos ali as qualidades dela, alguma das qualidades expressas naquele texto de Provérbio capítulo 31. A lição, só para citar aqui, para não ficar vago o nosso comentário, visto que já estamos caminhando para o encerramento desta live, nós temos aqui a lição dividida em 3 tópicos, como todas as lições assim são elaboradas. O primeiro tópico: Esther, um exemplo a ser seguido, ou seja, a prática. A lição, ela deve ser a lição, ou qualquer lição, ou qualquer texto que nós lemos, estudamos na Bíblia ou relativo à Bíblia, só tem eficácia se praticado, se colocado em prática, na conduta diária, no viver diário. Em qualquer circunstância, tem que estar em evidência esta prática da palavra de Deus. Segundo, coragem para ser diferente. Aqui fala, ser diferente é uma coisa muito séria. O cristão precisa fazer a diferença neste mundo. A sua conduta, o seu viver diário, o seu falar, o seu palavreado, tudo deve diferir da cultura do mundo, da filosofia do mundo, das ideologias do mundo. O cristão tem que fazer a diferença, ele precisa fazer a diferença. A igreja como um todo, ela não pode estar misturada com uma massa indiscriminada, ou seja, uma massa que não dá para perceber quem é quem. A igreja tem que fazer a diferença, assim como o óleo na água, ele faz a diferença. Se coloca o óleo na água, ele vai ficar sempre separado, ele não se mistura, não se confunde. Então o cristão, a exemplo de Esther, que ao longo da sua estadia, naquele momento histórico do povo judeu, ela fez toda a diferença como pessoa individual e levou a conhecer o povo judeu também, que era um povo diferente, um povo que tinha uma esperança que transcendia a esperança ou as esperanças desta vida. As esperanças dessas vidas quais são? A esperança do ser humano é conquistas, é conquistar poder, fama, dinheiro, e etc. Mas a esperança do cristão está além deste mundo, além destas esperanças. É bem verdade que precisamos ter esperança nesta vida para que não sejamos desesperados. Mas as nossas esperanças, ela deve estar submissa à esperança transcendente, que é a esperança da vida eterna. A esperança de um dia ser tirado deste mundo e estar sempre com o Senhor, habitar numa cidade, num novo céu e numa nova terra. Isso deve estar em evidência também em nossas pregações, em nossas mensagens. A nossa pregação ela tem que estar bem temperada, bem consistente com essa esperança da vida eterna, né? Fazendo a diferença. Quer dizer, a nossa língua, a pregação do cristão, ela não deve ser relativa. Ela não deve se relativizar com aquilo que o mundo propõe no contexto político, psicológico, social, ético. A nossa ética cristã ela é superior, porque ela olha para além dos limites desta existência. Então é exemplo do que aconteceu
do que acontece com Esther no relato da sua história, né? Coragem para ser diferente. Ser diferente não é ser famoso, não. Alguém quer ser diferente buscando sempre estar por cima, no sentido de querer dominar os demais, ter poder ou fama ou riqueza, subindo sobre os outros. Isso é reprovado por Deus. Mas a diferença é dentro desse contexto que aqui já falamos a exaustão, ou seja, submisso à palavra de Deus, obedecendo a palavra de Deus, aplicando no viver diário a palavra de Deus, amando a sã doutrina e não apenas um palavreado cheio de religiosidade, de teologias, mas que na prática nega a eficácia da vivência. Esther nos deu um exemplo de tudo isso. Ela aplicou na prática, né? Aplicou a sua vida, o seu viver com sabedoria, fez a diferença. Com toda certeza Deus é glorificado, foi glorificado e é glorificado na vida de Esther, porque aquele povo, eles foram libertos de serem extintos pela ira do Amã, né? E com certeza voltaram para a sua terra no tempo oportuno para aguardar o Messias. O terceiro tópico diz, uma mulher virtuosa, como já foi destacado aqui. O que é virtude? A virtude se verifica muito mais num viver até de certa forma modesto do que num viver cheio de palavras, cheio de exposições, cheio de imposições, exposições e imposições. Não é isso. O cristão não deve ter esse espírito violento de impor, de expor a qualquer custo, de procurar chamar a atenção a qualquer custo. Basta que nós vivamos, basta que o cristão viva a palavra de Deus em seu contexto natural e assim a própria palavra fará a diferença no nosso viver diário e na nossa pregação. O mundo precisa, volto a dizer aqui, o mundo carece neste momento de alguém que tenha uma palavra consistente. E ninguém melhor do que a Igreja de Cristo, o cristão em particular, tenha uma palavra de confiança. Pois a nossa esperança transcende tudo isso. Nós esperamos que essa pandemia termine? Claro que sim. Oramos a Deus para que seja solucionado esse problema. Oramos pelas autoridades sanitárias, pelas autoridades políticas e pelas autoridades de um modo geral, para que entre num consenso que é possível eliminar esse problema. Mas se eventualmente o príncipe deste mundo, como Jesus disse, o príncipe deste mundo está trabalhando, e acreditamos que ele está trabalhando para fazer o que ele quer, que é matar, roubar e destruir, devemos entender que o Senhor Jesus Cristo é maior do que ele. Ele já obteve a vitória sobre ele. Na cruz do Calvário, ele cumpriu-se a palavra de Deus que diz que o fio da semente da mulher pisaria na cabeça da serpente, esmagaria a cabeça da serpente. Então nós já somos mais do que vitoriosos, se tão somente ficarmos debaixo da sombra do Onipotente e do sangue de Jesus Cristo, orando, clamando, suplicando pelo mundo, obedecendo às autoridades sim, mas fazendo a nossa parte como cristãos, filhos de Deus, para que esta confiança, esta palavra de refrigério, de ânimo, seja transmitida para aqueles que andam desesperados. Tá? O mundo anda em desespero, o mundo anda em aflição, mas o cristão tem uma palavra de refrigério. Então assim, nós encerramos aqui esta lição, apenas destacando o tema, uma serva de coragem, mas em tudo isso nós extraímos aquilo que é eficaz para o nosso viver diário. E ainda encerrando, crendo piamente que no próximo trimestre Deus há de nos dar a vitória de que possamos ter uma escola bíblica presencial. O próximo assunto do próximo trimestre vai falar sobre os atributos de Deus. Teremos oportunidade, portanto, de falar com mais eficácia no nome de Jesus, no nome do Pai e do nome do Espírito Santo. Que Deus nos abençoe a todos, em nome de Jesus.